E aí galera da Lura-Língua, aqui é o Fabrício Caro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença entre duas palavras em inglês que costumam causar muita confusão, que são as palavras to steal e to rob, que ambas significam roubar, mas tem algumas diferenças aí que a gente vai ver agora. Mas bom, voltando aqui, como eu falei, tanto a palavra to steal quanto a palavra to rob, as duas significam roubar, assaltar, algo nesse sentido, mas existe uma diferença aí que muita gente não sabe quando usar uma e quando usar a outra. Vamos começar aqui com o verbo to steal, que geralmente você aprende primeiro, mas bom, os dois são importantes. A principal diferença aqui é que esse verbo to steal, ele vai focar na coisa, no objeto em si que foi roubado. Então vamos dar alguns exemplos aqui para deixar isso aqui mais claro. Começando primeiro aqui, he stole my wallet. Ele roubou a minha carteira. Aqui, como você pode ver, esse verbo to steal é um verbo irregular e a forma dele no simple past é essa, stole, e aí tem a forma também no particípio stolen, que aí a gente vai usar para formar o present perfect, a voz passiva, enfim, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas aqui usando o simple past, nessa forma irregular, he stole my wallet. O foco está na coisa que foi roubada, na carteira. Então ele roubou a minha carteira. Ou você pode dizer também, someone stole my purse. Alguém roubou a minha bolsa. Novamente, my purse, a bolsa aqui, é o foco dessa coisa que foi roubada. E como eu disse, a gente pode usar também na voz passiva aqui. Por exemplo, my car was stolen. O meu carro foi roubado. Novamente, o foco é a coisa, o objeto que foi roubado, aqui o carro, usando a voz passiva. E o verbo to rob, aqui ele não vai focar na coisa, no objeto que foi roubado, mas ele vai focar na pessoa que foi roubada, ou então em algum edifício, né? Um banco, uma empresa, algo assim, que foram lá os ladrões, né, assaltar. Para essas situações, a gente vai usar o to rob e não o to steal. Então vamos ver alguns exemplos aqui. O primeiro, in the series, the characters rob a bank. Na série, no seriado, os personagens roubam um banco. O foco é o edifício, né? A instituição, a gente pode dizer também, né? Não só o edifício em si, mas a instituição, um banco foi roubado. A gente vai usar esse verbo to rob. Ou então uma pessoa também. He was robbed yesterday. Ele foi roubado ontem. Aqui não está falando que roubaram a carteira, roubaram o carro dele, isso não está especificando. Se fosse especificar a coisa, a gente usaria to steal, mas aqui está especificando a pessoa, por isso a gente usa to rob. E tem mais duas dicas, dois verbos que eu quero apresentar para vocês aqui também nesse contexto, porque eles também podem significar roubar. Um deles é to mug, que ele vai ter basicamente o mesmo significado que to rob, né? Ele vai focar geralmente na pessoa, né? A pessoa que foi roubada. Tem uma ideia aí que a pessoa foi assaltada, ou a mão armada, ou com algum objeto, uma faca, ou alguém ameaçou, vou te bater se você não me der a sua carteira. A gente vai usar o to mug aqui nesse sentido. A gente pode dar inclusive até o mesmo exemplo. Então, he was robbed yesterday, foi o que a gente deu anteriormente. Aqui você pode dizer, he was mugged yesterday. Ele foi roubado, foi assaltado ontem. Tanto faz aqui nesse sentido quando o foco é uma pessoa. E existe ainda mais um verbo que ele é usado para casas, quando alguém invadiu a sua casa, a casa de alguém, que é to burgle. Então, the house was burgled during the night. A casa foi assaltada, foi roubada, foi invadida durante a noite. Então tem essa ideia, quando é a sua casa ou a casa de alguém, você vai usar o verbo to burgle e não o verbo to rob. Mas por hoje é isso, galera. Aprenderam 4 verbos em vez de só 2. A diferença aqui desses 4 verbos em inglês, que todos significam roubar. E se você aprendeu alguma coisa nova, como sempre, dá aquele like nesse vídeo, se inscreve no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!